Então, antes da gente finalizar essa parte da escrituração, nós vamos entrar no assunto do que eu chamei aqui de aspectos que considero importante para essa documentação fiscal que nós estamos aprendendo. Então, a gente viu que existem documentos, né, para cada tipo de transação. Existe a nota fiscal eletrônica, né, proveniente da nota fiscal eletrônica, né? A gente tem as notas que estão relacionadas àqueles cupom fiscal, temos as notas de transporte, nota fiscal de serviço, avulsa. E dentro desse mundo, digamos assim, tem alguns aspectos que a gente precisa considerar, porque ao emitir a nota fiscal, eles são considerados primordiais. Então, a gente vai ver aqui nessa aula o que é um CEFOP, NCM e esse SEST aqui. Então, esses três aspectos, eles, embora estejam automatizados no sistema, mas inicialmente nós precisamos parametrizar. E não é porque está lá parametrizado no sistema que a gente não precisa esporadicamente estar dando uma verificada, porque alguma numeração dessa pode mudar, algum subsídio pode ser dado, alguma questão, né, proveniente da legislação pode modificar e a gente precisa dar uma conferida. Outros aspectos também interessantes da nota fiscal a nota fiscal eletrônica, que é aquela modelo 55, que é o DANF, né, que é o que a gente chama daquela nota fiscal grande, popularmente falando. Essa nota, esse DANF, ele é um documento auxiliar, como o próprio nome já diz, e aquela chave de acesso que contém lá na nota, ele vai direcionar todas as informações que constam nessa nota fiscal. Esses aspectos aqui, eles estão totalmente interligados ao cálculo do imposto, seja essa empresa simples nacional, lucro real ou lucro presumido. Eles são o que a gente chama de definidores para esses cálculos. Nesse DANF também temos as informações dos transportes e a gente vai dar uma olhadinha quando for ver a nota fiscal. E também a gente vai finalizar essa parte aqui de escrituração vendo de que forma essas notas são emitidas nos sistemas, né? Hoje a gente tem vários sistemas gerenciais de emissão de nota fiscal e que estão aí no mercado, e a gente vai dar uma olhada junto com vocês em relação a essa emissão, como é que funciona. Então, inicialmente, eu gostaria de apresentar a vocês esse organograma do Ministério da Economia, só para a gente entender quem faz o quê, porque assim a gente vai conseguir ir diretamente na fonte quando esses normativos vierem surgindo por aí. Então, a gente tem um ministério que cuida dessas questões, que é o Ministério da Economia, e temos a Secretaria da Fazenda, que ela está mais responsável no operacional dessas questões. E aqui nós temos o CONFAS, que é um conselho. É aqui no CONFAS, que é um conselho que vai representar a Secretaria e o Ministério, que ele vai emitir resoluções, vai emitir ajustes e vai emitir também os acordos. Tudo referente a essa questão da nota fiscal eletrônica. Por exemplo, a CONFAS é quem vai emitir o pronunciamento que emitiu lá os ajustes discriminando o NCM, os números, esses códigos. Esses códigos foram definidos pela CONFAS. É também o conselho que vai fazer acordos entre estados. Por exemplo, digamos que o estado da Paraíba e Pernambuco fizeram um acordo em relação ao ICMS. Também vai vir daqui. Dentro da CONFAS nós temos a CONTEP, que está totalmente ligada ao ICMS, e ela tem os grupos de trabalho. E temos a Secretaria Executiva, né, onde tem um coordenador da CONFAS, da CONCEP e a assessoria de gabinete. Então, quando você for buscar acordos, termos e etc., você vai entrar aqui no site da CONFAS. Lá ele tem a legislação, a gente vai ver algumas aqui. Por exemplo, essas partes dos ajustes. A gente tem um ajuste aqui
tudo lá no site da Confaz. E a gente vai entrar aí nesse site para vocês visualizarem melhor. Mas inicialmente vamos começar com o CEFOP, que é o Código Fiscal de Operações e Prestações, que vocês já podem ter escutado falar em alguma vez na sua vida. Mas antes de explicar em si o que é esse código, o que é que a gente precisa entender? Que o CEFOP ele está ligado às notas fiscais de produtos. Então, toda nota que vai transitar produtos, ela precisa de um CEFOP. Existe um número expressivo de contribuintes, né, que estão obrigados à emissão da nota fiscal eletrônica. Embora muita gente não emita, embora muita gente não realize essa emissão para escapar dos impostos, mas existe uma obrigatoriedade. E a falta desse documento da NFE relacionado aos produtos, ela é considerada um crime tributário na categoria de sonegação fiscal. Então, pode ser que em algum momento a empresa pode ser autuada. Isso é um crime de sonegação fiscal. Então, por que eu preciso emitir nota fiscal? Primeiro que a legislação ela proíbe o trânsito de mercadorias desacompanhadas de NF de nota fiscal. NFE é quando é o trânsito de mercadorias, né? Então, nessa proibição, a gente tem muito aqueles casos dos produtos que ficam na barreira alfandegária. Então, exatamente porque estão desacompanhadas de nota ou a nota está errada, tem alguma informação ali errada na nota fiscal, no DANF, né, que acompanha aí todo o trânsito desse produto. Então, por isso que às vezes esses produtos ficam presos. E quando esses produtos ficam presos, com fisco, né, entre os estados interestaduais, é necessário pagar multa e pagar o imposto aí, referente ao trânsito dessa mercadoria. Então, é por isso que aquele DANF ele vai acompanhar toda a mercadoria, desde a sua origem até o seu destino. E também porque, como eu falei, a falta de documento é considerado crime tributário e sonegação fiscal. E aqui eu quero abrir só um parêntese quanto à nossa profissão. Nós, como contadores, devemos sempre punir para esse lado. Nós nunca devemos indicar a um empresário a não emissão de nota fiscal. A gente tem que sempre deixar claro quais são os pormenores que estão envolvidos na falta de emissão desse documento e deixar a cargo dele. Se não quiser emitir, a gente não pode obrigá-lo a fazer essa emissão. Mas, como contadores, nunca devemos indicar esse tipo de ato para sonegação fiscal. A gente vocês já viram em contabilidade tributária, que existem formas de a gente conseguir diminuir essa tributação. O que passar disso é sonegação e é crime tributário. Então, como contadores, estamos totalmente responsáveis e também podemos responder pela empresa nesses casos de crime tributário. Porque nós, como ninguém, conhecemos todos os trâmites da empresa, reconhecemos tudo que ela está fazendo de certo e de errado e respondemos frente aos órgãos. Então, é muito importante a gente estudar essa parte, né, em estágio 2, nessa parte tributária e entender também o nosso papel diante desses adventos da nota fiscal eletrônica. Então, cada trânsito de mercadoria, ela ocorre por diferentes motivos. A empresa pode estar transitando mercadorias porque está realizando uma venda. Dentro da fábrica, ela pode transitar mercadorias da produção para uma distribuição, por exemplo. Ela pode tirar essa mercadoria do almoxarifado e conduzir ao estoque. Então, existem a empresa pode mandar brindes, então tudo isso vai estar relacionado ao CEFOP dessa empresa. Então, por causa dessas diferentes trânsitos de mercadorias que existem, nós utilizamos uma classificação que já foi definida, né, pelo Conselho, que é o CEFOP. Então, esse CEFOP ele vai indicar
qual o tipo de trânsito daquela mercadoria, certo? Então, o Código Fiscal de Operações, ele é de uso nacional e norteia a situação das mercadorias em circulação em relação à sua origem, o seu destino, finalidade e também a sua tributação. Então, ao visualizar um CEFOP, está aqui a foto da nota fiscal, o CEFOP 6401. Ao visualizar esse CEFOP, eu já sei que 6 se refere a uma operação interestadual. Então, esse aqui foi uma venda, porque começa com 6, de um estado para outro. Interestadual. Código 4. A gente vai ver lá na tabela o que é que se refere a esse código 4, que ele não é muito habitual meu aqui, então não vou saber dizer assim de cara para vocês. Mas ao visualizar o código 6, nós verificamos que é uma operação interestadual de venda de mercadorias. Então, esses códigos eles foram definidos via ajuste da CNF, que é o Sistema Nacional de Informações Econômicas Fiscais. Então, a CONFAS emitiu esse ajuste de CNF. Então, lá contém mais de 555 códigos de CEFOPs que estão disponíveis. Então, o que é que eu indico para vocês? Guardem aqui esse site, salvem aí com vocês, porque futuramente ou até no trabalho de vocês atualmente, caso você tenha dúvida, vai transitar mercadoria, realizou uma venda ou está entrando mercadorias na sua empresa. Qualquer trânsito de mercadorias que você tenha dúvida qual o código certo, você vai diretamente na fonte da CONFAS e vê. Então, eu vou lá na fonte onde tem o CEFOP que está vigente, certo? É muito importante ver o que está vigente aí, porque anualmente esses códigos, não é que eles mudem, mas é que são acrescidos mais códigos devido à gama de produtos que a gente tem aí hoje. Então, eu vou abrir aqui para vocês a minha primeira tabela, que é essa daqui. Então, ó, como eu falei, lá no site da CONFAS, né, que é o Conselho Nacional da Política Fazendária, que está relacionado ao Ministério da Economia, ela tem aqui o convênio sem número de 15 de dezembro de 1970. E veja que existem várias alterações. Então, a última redação, o último lançamento aí que está vigente é esse último aqui, do dia 7/1, que ele tem efeitos até 31/12/2021. Então, após essa data, provavelmente vai ter alguma mudança acrescentada no código. E aqui ele traz os grupos, por exemplo, todas as entradas ou aquisições de serviços do Estado, que transitam dentro do Estado, começa com o código 1, né, representado pelo número 1000. Aí o 1000 é sempre entradas, mas 100 aqui, ele está totalmente relacionado à compra para industrialização de produção rural ou prestação de serviço. E dentro desse grupo 100, a gente tem as subcategorias. Compra para industrialização, ou seja, quando eu estou comprando matéria-prima, então vai ter que vir com esse CEFOP. E é interessante também nesse informativo que ele traz uma explicação. Por exemplo, no código 1000, o Código Geral de Entradas ou Aquisições de Serviços, classificam as operações ou prestação em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da federação do destinatário, ou seja, operações entre o mesmo estado. Vamos ver esse aqui, compra para industrialização. Classificam neste código as compras de mercadoria a serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural. Então, toda vez que eu estiver comprando mercadorias em processo de industrialização ou ligada à produção rural, eu tenho que usar esse código 1000 aqui. Vamos ver aquele que a gente tem lá naquela nota, 1401. É uma venda, ou porque o código 6400 se refere à saída de mercadorias sujeita ao regime de substituição tributária. Então, o código 400, ele nos informa que existe tramitação de produtos relacionados à modalidade de substituição tributária. Isso em relação ao ICMS, que é o imposto estadual.
E o código que está lá foi uma venda de produção do estabelecimento. Então, essa empresa aqui, ela vende coisas que ela fabrica, esses motor, ventilador, é algum produto ou filtro de ar, são produtos que ela fabrica. Por que eu sei isso? Porque ela usou o CEFOP 6.401, venda de produção do estabelecimento. E nessa venda de produção, que é o 6.4, eu sei isso, que é o 6.400, o 401 são produtos sujeitos à substituição tributária. Se eu tiver dúvida, eu venho aqui na explicação. Classificam neste código as vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento em operações com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. A gente tem que entender um pouco sobre a substituição tributária para poder compreender esse CEFOP aqui. É bem verdade que o sistema de substituição tributária do ICMS é um assunto que daria uma disciplina, mas só para que vocês entendam um panorama geral, isso quer dizer que nessa venda aqui, por exemplo, essa empresa está vendendo como ela é uma indústria que está vendendo a sua manutenção, ou ela está vendendo para um distribuidor ou para um comerciante. Então, nesta transação, como é um produto de substituição tributária, o ICMS já foi pago na transação por essa indústria aqui. Então, o comerciante, ao revender o seu produto, esse mesmo produto, ele não paga esse ICMS, porque ele está como substituto. Alguém já pagou o ICMS dele. Alguns produtos, que a gente vai ver isso no NCM, quando a gente vai vendo o NCM, alguns produtos eles são enquadrados nessa categoria de produtos de substituição tributária. O ICMS é pago só uma vez, existe já a pessoa certa que vai pagar na cadeia produtiva e os próximos não pagarão. É bem verdade que esse valor vai sempre embutido no valor da nota, né? Que a empresa, a indústria não vai perder isso aí. Mas no que se refere ao pagamento direto ao órgão do Estado, do ICMS, quem paga isso aí é só a indústria. Os outros da cadeia não pagam mais. Certo? Então, em resumo, substituição tributária é isso. É que durante a cadeia produtiva de indústria, distribuidora, comércio e consumidor final, apenas uma pessoa paga esse ICMS e os outros entram como substituído. Então, se esse CEFOP aqui na nota fiscal tivesse cadastrado errado com o código normal, que é 6102, que é venda de mercadorias sujeita à tributação normal, essa empresa que está comprando, quando vendesse, pagaria novamente o ICMS. Então, por isso que é importante, na hora de parametrização, na hora de emissão da nota fiscal, quem faz esse trabalho ter ciência do CEFOP correto que ele está utilizando. E o NCM está aqui, ó, esse código que a gente vai estudar ele mais na frente. E também o SEST. Então, são esses três códigos aqui que eu considero muito importante nas vendas. Nas vendas não, na emissão de nota fiscal, nesse mundo tributário. Porque isso aqui errado vai influenciar todos os outros processos aqui do setor fiscal. Então, como é que funciona lá o código fiscal dessas operações? Então, as entradas, você vai encontrar a entrada começando com 1, começando com 2 e começando com 3. As entradas do grupo 1, elas são do Estado. Entradas de grupo 2, outros estados. Então, se você vê um CEFOP começando com 2, você já sabe que aquela operação ela é de outro estado. Ou seja, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. E começando com 3, são serviços ou entrada de mercadorias do exterior. Transações para o exterior sempre estão no grupo 3. Isso aqui só vai mudar o primeiro número. Essas outras subcategorias, 100,
200, 300, 400. Tem 500, 700, 900, é porque eu botei só os principais. Vão ser as mesmas para outros estados e exterior. Qual a diferença? Que em vez de ser 1.100, se for entre outros estados, 2.100. Em vez de ser 1.200, vai ser 2.200. Isso aqui não muda. Vai ser sempre dessa forma. Nos grupos do 1.100, nós temos compras para industrialização. 1.200 são todas as devoluções de vendas. Então, até nas devoluções eu preciso emitir uma nota fiscal. No grupo 1.300 eu tenho todas as aquisições de serviços de comunicação. 1.350, transporte. 1.400, sujeitas à tributação, substituição tributária. E 1.900 é o que nós chamamos de outras aquisições de serviço. O que entraria em outras aquisições? Amostra grátis, brindes. Então, se eu vendo para a empresa e quero mandar amostras grátis e brindes, e aquele produto se enquadra como amostra grátis, que a amostra grátis tem toda uma regra, tem que ser bem menor do que o produto. Por exemplo, um perfume, a amostra grátis é só aquele frasquinho menor. Então, tem as especificações, tem que ser até 100 ml, tem que ser assim, assim, assim. Até 10 ml, tem que ser. Então, se enquadra uma amostra grátis, eu posso utilizar essa venda aqui, porque isso vai entrar lá para a empresa como bonificação, como... não é bonificação, não. Vai entrar como se fosse uma doação para a empresa. A tributação dela vai ser diferente, certo? Então, essas amostras grátis e esses brindes entram lá na empresa diferente. E a tributação também. Por isso é importante cadastrar no CERFOP correto. Vamos lá para aquela tabela que eu estava vendo com vocês. No grupo 1. No grupo 1. Aqui eu só coloquei o grupo grande e o subgrupo. Dentro desse 1.100 tem vários outros números. Vamos ver aqui um exemplo. Estou aqui 1.100. Aqui 1.100, né? Que é o grupo grande de compras, toda a compra para industrialização. Se eu estou comprando matéria-prima, então eu uso 1.100. Se for ou produção rural, 1.101. Se for compras para comercialização, ou seja, eu sou um supermercado, eu compro da indústria e vendo na minha mercadoria, eu não vou fazer mais nada, eu vou transformar em nada esse produto. Então eu uso 1.102. Toda compra para industrialização recebidas em consignação, eu já vou usar 1.111. Se for em consignação mercantil, 1.113. Se for encomenda para recebimento futuro, né? Eu comprei um produto, mas eu só vou receber no futuro, 1.116. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Compra para comercialização em venda à ordem, já recebida do vendedor também. O que é isso aqui? São compras de mercadoria a serem comercializadas, já recebidas do vendedor remetente por ordem do adquirente originário. Então, eu omito a nota, mas esses produtos já foram recebidos pelo vendedor. Então, esses aqui, a gente não vai ver muito deles, não. O que vê mais? Compra para comercialização, para industrialização, no grupo de substituição tributária também. Vamos lá para o grupo da substituição tributária, que é o grupo 1.400. Vou descer aqui. 1.400 está aqui, substituição tributária. Então, eu tenho aqui operações de industrialização, ó, termina sempre com 01. 403, a comercialização. 406, do ativo imobilizado. Uso e consumo, eu comprei, deixa eu ver, água sanitária para usar no escritório. Então, eu não revendo água sanitária, eu estou comprando para uso e consumo. Então, o CERFOP tem que ser 407. E água sanitária é substituição tributária, é um produto que está lá dentro do grupo substituição tributária. Então, eu uso esse código aqui, certo?
Então, gente, basicamente vai ser isso aqui os brindes. Eu vou mostrar a vocês o grupo 1900. Outras entradas. Então, pode ser outras entradas por encomenda, né? Quando a empresa faz a encomenda e recebe lá a nota. Pode ser entrada de mercadorias. Esse aqui seria a devolução, né? Deixa eu ver aqui onde é que tem os brindes. Remessa para venda fora do estabelecimento, né? Então, se eu compro mercadorias para vender porta a porta, alguma coisa desse tipo, já é outro CEFOP. Aqui, 1910, entrada de bonificação, doação e brinde. Então, se eu estou mandando brinde ou bonificação, era essa palavra que eu queria lembrar, vai entrar lá na empresa como bonificação, então eu tenho que usar esse código. Porque se eu usar o código 1102, que é compra para comércio, eu vou estar dizendo ao fisco que aquela remessa que eu enviei, aquelas mercadorias, a empresa vai revender. Porém, a empresa não pode revender, não pode vender amostra grátis e brinde. Então, aquele produto vai ter uma condição tributária diferente do que realmente deveria ter sido. Então, e a amostra grátis aqui, ó, é o 911. Então, estaria com o código errado, a tributação também estaria totalmente errada e provavelmente a empresa iria pagar mais imposto do que deveria. Principalmente quando o produto é substituição tributária e eu coloco o código do CEFOP como normal. Então, se eu coloco como normal, vai incidir todos os impostos normalmente, porém deveria ser substituição tributária, que eu não pago o ICMS. Então, eu estaria pagando mais do que deveria. Então, o CEFOP ele vai estar totalmente ligado à tributação, como eu falei aqui para vocês. E do mesmo modo, nós temos aqui nas saídas. Todas as saídas serão grupo 5, grupo 6 e grupo 7. Dentro do grupo 5, nós temos os subgrupos de venda própria, né, indústria, mais uma vez. Todas as devoluções têm que estar com 5.200. Prestação de serviço de comunicação, 5.300. Aqui é 5.350. Serviço de transporte, 5.400. Saída, referente à substituição tributária. E 5.900. Outras saídas ou prestação de serviços também estão enquadradas aí. Do mesmo modo que nas entradas, os subgrupos serão os mesmos, vai mudar só o primeiro número, 6.100, 6.100, 6.200, 300 e assim sucessivamente. Começando com 6 para outros estados, começando com 7 no exterior. E aqui também eu botei o link para a gente ver isso lá, mas a gente já viu a tabela, que é essa tabela aqui, lá embaixo tem o grupo 6. Grupo 5, ó, do mesmo modo, a bonificação aqui com 910, porém muda só o primeiro número para dizer que é uma venda dentro do mesmo estado, certo? Então, só para a gente praticar um pouco aí desse CEFOP. Esse exercício aqui diz que a empresa ABC Limitada, ela localizada em Pernambuco, ela fabrica produtos para bicicletas e vendeu para a empresa BTX Limitada, localizada no Pará, comercializar esses produtos. E ela fez uma venda, então a ABC, ela fez uma venda para a BTX no valor de R$5.000 destas peças. Então ela vende para uma empresa comercializar. Então, qual CEFOP que eu vou utilizar aqui nessa transação da ABC Limitada? E qual CEFOP eu vou utilizar aqui na BTX Limitada? Essa mesma transação. Uma eu vou usar de venda e outra eu vou usar de entrada, né, de compra. Então, qual CEFOP que vocês iriam utilizar aí? Então, dê uma pausazinha aí no vídeo e responda, que logo em seguida a gente vai ver a resposta. Então, como resposta, nós temos que a ABC Limitada, ela vai usar aqui CEFOP 6.101. Por quê? Porque ela está comprando de outro estado, então começa com 6.
e ela está vendendo produtos que ela mesma fabrica. Então, 101 o código lá, conforme aquela tabela. Se você tiver dúvida, você pode olhar lá. E a BTX que está comprando de outro estado, começa com o código 2. E também ela está comprando produtos que ela vai comercializar. Aqui está errado, é 2102, lembra? Vamos lá na tabela para a gente ver esse do grupo 2. Ela está comprando produtos para revenda. Vamos ver aqui, ó. Compras para comercialização. Ela não está comprando para industrialização, como tem aqui. Ela está comprando para o comércio, 2102. Ela vai registrar lá no na sua entrada de mercadorias, certo? Aí a pergunta é, esse produto é substituição tributária ou não? É o que a gente vai ver agora no NCM. A gente vai ver o que é isso, apresentar a tabela para vocês e a gente volta aqui nesse exemplo para saber se a tributação é normal ou é substituição tributária. O segundo ponto que eu considero bem importante é o NCM, que é uma nomenclatura comum do Mercosul. É um número, é um código que cada produto ele tem. Então, esse código, o código NCM, ele é usado tanto no mercado interno, ou seja, aqui em todo o Brasil, como no comércio exterior, né? Então, esse código ele foi instituído desde janeiro de 1995 e ele é adotado por todos os países membros do Mercosul. Foi criada pelo decreto, né? Está aqui, quem tiver curiosidade de ver esse decreto, onde ele estabeleceu uma nomenclatura comum do Mercosul, que é o que a gente chama por NCM. Esse NCM, ele obedece uma estrutura de código. Primeiro 4 dígitos, 2 dígitos mais 2 dígitos. A semelhança do CEFOP, cada número desse também vai indicar um grupo e um subgrupo. Então, por exemplo, um produto leite em pó, ele vai ter um número. Produto leite líquido vai ter outro número. Então, essa nomenclatura, essa estrutura, ela obedece em todos os países, né, que fazem parte do Mercosul. Então, toda e qualquer mercadoria que circula no Brasil deve ter esse código. Hoje, com o advento do SPED fiscal, esse é um número obrigatório, né? Já existia, né, desde 95, mas hoje é obrigatório na validação do SPED. E também, do mesmo jeito, como eu falei no CEFOP, é muito importante que esse código esteja cadastrado errado. Ele deve ser informado no preenchimento da nota fiscal e outros documentos do comércio do exterior. Também, né, em transações em relação ao exterior, também é obrigado a colocar esse código. Para que serve? Esse código, além de identificar o produto e a sua categoria, né? Então, vai ter lá os produtos da categoria alimentícia. Então, vai ter um código, vai começar com tal código. E, dependendo da sua categoria, esses códigos vão mudando. E ele também é fundamental para determinar os produtos envolvidos nas operações de exportação e importação, na saída dos produtos, além também de ser base para o estabelecimento de direitos de defesa comercial, de ser utilizado no âmbito do ICMS e na valoração aduaneira. Por que a gente diz isso aqui? Porque esse código ele vai ser totalmente determinado, já existe, né, um código que já existe, e na hora do preenchimento da nota fiscal você precisa preencher e isso será utilizado no âmbito do ICMS. Então, por exemplo, produtos de substituição tributária. Já foi definido uma série de códigos que fazem parte de substituição tributária. Então, ao cadastrar esse produto com esse código, você vai determinar que esses códigos são da substituição tributária. E também esse código ele vai impactar 3 impostos, primordialmente, né, que são os impostos que estão ligados ao consumo. O imposto de importação, o IPI
porque conforme o produto vai ter uma tarifazinha, né, lá do IPI, um valor atribuído pelo IPI, no caso das indústrias, e também o ICMS, né, que é o Imposto de Mercadorias do Estado. Então, ele vai dar base para todos esses impostos que vão estar envolvidos. E a gente vai ver mais um pouco sobre isso. Importantíssimo, onde eu consulto o NCM. Tenham cuidado com blogs, com sites não confiáveis, porque a gente precisa consultar o código nos sites oficiais. E existem muitos sites que a gente consegue adquirir esse código. O primeiro é o site de tabelas aduaneiras da Receita Federal. Eu estou aqui com esse link aberto para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui das tabelas. É esse aqui, vou botar. Tá aqui, ó. Site da Receita Federal é o mesmo link. Vocês clicando lá, vocês vão bater aqui. Sistema de tabelas aduaneiras, porque o NCM é usado para isso. E quando você colocar aqui no sistema, vai abrir essas tabelas. E aí você vem aqui no N, NCM nível 1, NCM 2, 3, 4, 5 e 6. Vou clicar aqui Deu erro. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou botar o link de novo. E aí vai abrir as tabelas que todas estão envolvidas nessa questão aduaneira. Então você acessa aqui esse site e vem aqui, você vai sair nessa tela aqui, nessa tela inicial. Vem aqui no N, certo? E vou colocar aqui o grupo 3. Essa tabela é mais para quando você tem um código. Vou botar aqui um código de NCM. Você dá um pesquisar, vai aparecer aqui o código, né? Essa tabela aqui é a tabela de peixe, de crustáceos. Então aqui se refere a esse produto. O início da vigência desse produto foi em 2017. E você pode ver um detalhamento aqui se você quiser. Se for um produto que esse código não mais existe, você vai colocar aqui e vai aparecer aqui que não está mais vigente. Ou você pode colocar uma descrição, só que é mais difícil da gente encontrar pela descrição. Deixa eu ver que são muitos. Porque tem que estar exatamente o nome que tem lá no código. Se você não tem a tabela, fica mais difícil. Então aqui é mais para quando você tem o código e precisa saber a que se refere esse código. Ou se você tem o código lá e quer saber se está cadastrado no produto correto, aí você vem aqui nessa tabela, a tabela aduaneira. A segunda é a tabela que tem lá no próprio site da NFE, que é uma tabela em Excel. A gente vai lá na NFE também. Eu tô com ela aqui aberta. Vou abrir aqui, vou copiar esse link. Você vai lá no próprio site da NFE e aqui a gente vai ter a tabela de NCM. Se quiser com a respectiva número também de comércio exterior. E aqui a gente também tem a tabela CEFOP, se vocês quiserem consultar. Então, aqui eu posso baixar a tabela e ela vai vir assim no formato em Excel. Também o código do produto e a vigência e a unidade que eu devo utilizar. E aqui eu posso pegar esse código e aqui no sistema aduaneiro, vou botar aqui no grupo 1.
e dar uma pesquisada. Aqui. Então aqui ó, tem os códigos, ó, 01 são todos animais vivos, 02 carnes e miudezas, 03 peixes e crustáceos. Depois que aparece todos aqui, até os 10. Então ó, esse aqui são todos os grupos, né, dentro dos códigos do NCM. A gente vai ver mais ou menos a estrutura, mas esse aqui é como se fosse o grupo geral também. Todas as frutas estão no grupo 8, toda a parte de café, chá, especiaria no 9 e assim sucessivamente. Outro lugar que você pode encontrar é essa tabela aqui do MDIC, mas ela é pouco utilizada. E a mais utilizada é quando a gente vai lá no sistema do próprio estado. Por exemplo, aqui eu vou entrar no CERPV. Isso daqui é outro site, isso aqui é para a gente calcular o valor, né, da exportação, o valor aduaneiro. Então, esse aqui já seria outra utilização, né, que você precisar na questão de importações, você pesquisa um código aqui e vê o valor, né, em euro, em dólar. Seria mais para o comércio exterior. Mas, além desse aqui, você pode ir no site do próprio estado, como eu estava falando. Eu estou aqui, ó, no site, você entra aqui no site da Cefaz, né, da Paraíba, a gente está na Paraíba, vem em legislação, decretos estaduais, aí você vem aqui em regulamentos, anexo do ICMS, substituição tributária. E aqui a gente tem o decreto, né, sobre a questão dos regimes de substituição tributária. Você clica aqui nesse decreto e lá no final ele vai descrever todos os produtos que fazem parte da substituição tributária, tanto com o código do NCM. E aqui tem o código do NCM. Acho que tem uma tabela que fica melhor. Pronto. Então aqui ó, os produtos que foram acrescentados: veículos para transporte de 10 ou mais pessoas. Todos esses códigos aqui são os códigos do NCM, que está diretamente ligado à substituição tributária. Então, se você, na hora de emitir a nota, cadastrar, por exemplo, esse código aqui, 17 094 012 07, esse produto vai entrar nos parâmetros de substituição tributária. Então, por isso que é muito importante. Mas voltando aqui no NCM, você também pode baixar no Cefaz PB essa tabela aqui, que é a tabela de incidência do TIP, né, do Imposto Industrializado. Nessa tabela, a gente tem as seções dos NCMs. Aqui, por exemplo, na seção 1, são todos os animais vivos e produtos do reino animal, né? As empresas que vendem produtos vivos. Existe um código também para esses produtos. Então, veja só, vou descer aqui é ele apresentando as seções. E aqui, os códigos do produto, ó, animais vivos. Então, na primeira seção, capítulo 1, animais vivos. E aqui ele vai descrever o que faz parte desse grupo em relação aos NCMs. E aqui ela tem o código. Cavalos está aqui nesses códigos 01, 01, 21, 00. Se for reprodutores de raça pura, outros, e assim sucessivamente. Eu vou descer aqui para o grupo mais utilizado, que é o grupo dos cereais, utilizado nos supermercados. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, que faz
transações com leites e laticínios, você vem sempre aqui no capítulo 4 para dar uma olhada, porque esses decretos eles sempre vão sendo atualizados. Então, eles podem ser tirados daqui alguns códigos, acrescidos outros. Capítulo 5, outros de origem animal, plantas. Descer aqui. Cereais, né? Aí tem também a parte de medicamentos, goma, resina, sucos. Acho que é o capítulo 17 que eu tô lendo. Aí aqui ele já vem seção 3, gordura, óleos animais, produtos de dissociação. Parte de gordura, de óleo. Pronto, aqui é a seção mais utilizada, né? Pelo menos aqui por mim, no escritório, que é os produtos de indústria alimentares. Então, todas as preparações de carne estarão no capítulo 16. Aí tem aqui todos os NCMs e qual o código que ela está se referindo. É importante a gente salientar o quê? Se eu vendo um produto que é o mesmo produto, deixa eu ver aqui um produto. Pronto, salmão, tem aqui, peixe, salmão. Então, digamos que na minha empresa tem salmão congelado, tem salmão fresco, esses dois tipos. O NCM vai ser o mesmo, que é o salmão, vai ser o mesmo código, que ele se refere a qualquer produto de salmão, que seja um salmão. Aí, nesse caso, lá no meu estoque, no meu código do produto, para o meu estoque, para o controle interno, eu vou ter lá dois códigos, né? Digamos 01 salmão congelado, 02 salmão fresco. Mas na minha nota, eu vou botar sempre o mesmo NCM. Então, independe, se você vende leite de 50 ml, 100 ml, 200 ml, são 3 produtos distintos dentro do seu estoque, da sua empresa, do seu gerenciamento. Mas para efeitos de tributação, para efeitos de transação de mercadoria, vai ser sempre o mesmo código, que é o caranguejo, o camarão. Então, sempre vai ser esse código que eu vou utilizar. Então, se eu vendo açúcar de 50 ml, de 100 ml, não sei, um saquinho de 1 kg, um saco de 5 kg, então o código sempre o mesmo que eu vou utilizar. Então é muito importante a gente ter essas tabelas, é muita coisa, vou descer aqui para vocês, mais de 400 páginas aqui. Então essa tabela a gente vai sempre buscar as tabelas lá que sofreram alterações. Essa aqui é de 2017, mas não sofreu ainda nenhuma alteração. Então a última que a gente tem é essa, a gente dá uma consultada lá para saber, certo? Então, todos esses 3 sites você tem para consultar. E aqui um quinto que eu coloquei aqui foi sistemas pagos. Hoje, nos sistemas, você pode consultar esse código lá na hora. Você está emitindo a nota, você bota o nome do produto e alguns sistemas já têm um pré-cadastro de todos os NCMs para facilitar na hora da emissão da nota. Porém, esses sistemas podem estar desatualizados e dar algum problema. Então, é sempre bom dar uma consultadinha se você tiver dúvida nesses códigos aí que vão utilizar. Então, essa aqui é a estrutura. Como eu falei, os 2 primeiros, ele vai se referir ao capítulo, como aquele capítulo que a gente viu agora lá da resolução. O 2, a posição desse produto. Os 6 é a subposição, o item e o subitem. Então, a única divisão que o código NCM vai ter é essa daqui. Se você quiser identificar além disso, aí seria uma identificação mais gerencial. Por exemplo, suco de uva, de laranja, de tangerina. Então, isso aí é uma diversificação interna sua, mas para fins tributários
é o mesmo código que a gente utiliza, que é a nomenclatura do Mercosul, o NCM. Então, o NCM ele é responsável por identificar os itens que possuem algum tipo de incentivo fiscal, alíquotas diferenciadas, reduções e isenções. Às vezes, o governo pode lançar assim, por exemplo, lança uma nota, um decreto, dizendo assim, deixa eu ir lá na tabela de volta. Todos os produtos da seção 4, e capítulo, deixa eu botar aqui. Então, aqui, deixa eu pegar um aleatório. Por exemplo, lançou um decreto, passou no jornal, então você leu a notícia, que o governo lançou um incentivo para vendas dos produtos do capítulo 29, os produtos químicos orgânicos. Então, todos os produtos do capítulo 29, todos eles estarão isentos de IPI. A gente vê muito isso nos eletrodomésticos, né? Isenção de IPI. Então, o que a gente vai utilizar como parâmetro? O NCM. Então, todos os produtos que estarão dentro desse grupo 2901, eles têm um incentivo e não pagam IPI. Então, eu cadastro lá, parametrizo e na hora de emitir a nota, emito com esse código, porque quando eu for apurar o imposto, estarei isento de IPI, certo? Então, o NCM ele vai servir para isso. A aplicação de outros códigos depende de se o NCM ter sido atribuído corretamente aos itens. Então, se eu boto NCM, existe outro código que está diretamente ligado ao NCM, que é o SEST, Código Especificador da Substituição Tributária. Então, esses produtos do SEST, os que são substituição tributária, vão ser identificados pelo NCM, que é essa outra tabela que eu tenho aqui, que eu mostrei para vocês. Você vai lá no Cefaz da Paraíba e vê, deixa eu pegar uma. Então aqui ó, eu entrei nos anexos do ICMS de substituição tributária e vou ver aqui qual o decreto que está em vigência, que vai ser esse aqui, que ele dispõe sobre a substituição tributária. Ou seja, aqui na Paraíba ele vai dizer quais os produtos que devem atender à substituição tributária. E aquilo que eu falei para vocês, eles estarão isentos do ICMS, se eu for o contribuinte substituído. Então, eu preciso dar uma olhada no porte da minha empresa, no ramo que ela atua para saber. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o anexo 1, os segmentos de mercadorias que tem o substituição tributária são esses daqui. Então, de todos os códigos do NCM, esses têm substituição tributária. Ou seja, esses aqui, ó, catalisadores em colmeias cerâmicas ou metálica para conversão catalítica, que tem esse NCM 0038151220 e o 38151290. Então, os produtos que estão cadastrados nesse código devem atender a substituição tributária. E qual o SEST da substituição? É esse daqui. Então, um vai estar sempre interligado ao outro. Os produtos alimentícios também tem muitos deles que são substituição tributária. Preciso ver o NCM e o SEST correspondente para emitir a nota coerente. Então, o que ele está querendo dizer é isso aqui, que o NCM vai estar diretamente atribuído a esse SEST. É essencial o NCM para que a precificação dos itens seja feita adequadamente, né? Por quê? Porque tem os impostos que são envolvidos. O uso indevido do NCM ele pode acarretar erros na classificação fiscal dos produtos. E quando chegar lá no SPED, que é a declaração que eu tenho que transmitir ao Estado, vai dar erro, eu não vou conseguir entregar essa declaração. Eu vou ter que corrigir esses códigos. Como eu já disse a vocês, ele vai estar diretamente ligado ao produto sujeito à substituição tributária. Isso aqui está totalmente ligado ao ICMS. E tem os produtos de tributação monofásica, que vai estar totalmente ligado ao PIS e COFINS. O que são esses produtos de tributação monofásica?
É simplesmente aqueles produtos que o PIS e COFINS, quem paga é só a indústria. É a mesma lógica da substituição tributária, porém para PIS e COFINS. Então, esses produtos, por exemplo, tem uma farmácia, muitos produtos da farmácia têm tributação monofásica. Então, nesses produtos, o PIS e COFINS já foi pago pela indústria. Então, eu, como farmácia, quando vendo ao consumidor final, na hora de apurar o meu imposto, eu não pago mais PIS e COFINS. A alíquota tem que ser zero. Onde é que eu vejo essa tributação monofásica? Vou lá no site sped.rfb, arquivo show 1638. Eu vou ver se está aberto aqui. Pronto, essa tabela aqui. Você vem lá na tabela do SPED e a gente tem aqui a tabela atualizada, a tabela de produtos sujeitos, alíquotas diferenciadas, incidência monofásica. Os grupos que estão no SEST do 02 ao 4. Então eu vou abrir aqui ela para vocês, para a gente ver como é essa tabela. Então tá aqui. A alíquota PIS/COFINS é zerada na revenda de combustíveis. E aqui ele vai discriminar o NCM. Então, por exemplo, gasolinas que estão nesse código, tributação monofásica. Então, ó, todos esses produtos aqui é monofásico. Eu preciso cadastrar ele corretamente na emissão da nota fiscal, para não pagar mais imposto do que deveria. Então, essa tabela, do mesmo jeito que as outras, de vez em quando sai um decreto aí, incluindo novos produtos. E eu preciso estar atento a esse aqui. Certo? Onde é que eu vejo isso? Lá no sistema SPED. Você pode botar nos downloads e ele tem aqui as tributações monofásicas, tabela de códigos, e ele tem a tributação monofásica. Onde eu vejo substituição tributária é aquela tabela que eu estava vendo agora com vocês. Sempre no estado, porque esse aqui é ICMS, e aqui sempre no SPED, na Receita Federal. Por quê? Porque é imposto federal, que é PIS e COFINS. Então, por isso que um eu pego em um canto e outro eu pego em outro. Por causa das competências dos impostos, certo? Então, gente, fechando aqui essa parte de tributação de produtos, eu trouxe apenas outros aspectos que eu acredito ser relevante quando a gente fala desses documentos fiscais, que aqui é em relação aos serviços, né? A gente viu agora indústria e comércio, que seguem a mesma lógica NCM no CEFOP, isso aí é fundamental no cadastro. E aqui, quando a gente vai para as empresas de serviço, a questão é menos complicada. Por quê? Porque essa emissão, eu peço lá a solicitação à prefeitura local da minha empresa, aonde a empresa está estabelecida. Se é em João Pessoa, João Pessoa. Se é em Mamanguape, Mamanguape. Solicito uma liberação lá, que essa liberação, eles me dão uma inscrição municipal, conforme a prestação do local de serviço. A única atenção que você deve ter na emissão da nota fiscal de serviço eletrônico é qual o local da prestação do serviço, para saber onde é devido o ISS. Estou prestando serviço fora do meu município, eu tenho que olhar a legislação para saber se o ISS será pago no local ou no local da prestação de serviço. E geralmente as prefeituras têm um sistema próprio para a emissão dessa nota, e o que eu preciso observar é apenas os serviços que estão sendo prestados, porque ele me traz uma lista com também códigos. Por exemplo, código 101 se refere aos serviços de informática, é o primeiro grupo na prestação de serviço. Então, o que eu preciso saber é só isso, para ver se o serviço que eu estou prestando, esse código, ele está coerente com o meu KNAI. Muito importante isso. Eu não posso ter uma empresa com KNAI Serviços de Contabilidade
e emitir uma nota fiscal com o serviço lá listado, desenvolvedor de sistema web. Tem lógica, tá? Incoerente, eu posso gerar uma fiscalização para minha empresa. Então, lá eu trouxe aqui um exemplo da lista de serviços. Grupo 1, serviço de informática, e tem 101, análise e desenvolvimento de sistema, programação, processamento. Então, cada lista dessa aqui é o serviço que eu estou prestando, grupo 2, 3 e assim sucessivamente. Eu vou usar, e como eu falei, os portais de emissão é no site da própria prefeitura. Algumas prefeituras que ainda não têm portal, você vai lá na prefeitura para emitir a nota. Mas eu acredito que a maioria das prefeituras já tem esse portal para emissão por lá. Eu vou entrar aqui no portal da prefeitura de Mamanguape. Esse aqui, ó, você entra no site da prefeitura, que é esse aqui, de Mamanguape, e vem aqui em contribuintes. Deixa eu ver aqui. Pronto, tem aqui portal do contribuinte. Portal do contribuinte, você vai abrir uma tela como essa. O portal aqui do Mamanguape, ele traz algumas informações interessantes. 372 contribuintes cadastrados aqui do ISS. Ao total foram recebidos R$ 26.283 de impostos. Ele tem 1.555 notas fiscais avulsas e 1.036 notas fiscais de serviços emitidas, né? E aqui você pode colocar, por exemplo, você pode verificar a autenticidade de uma nota fiscal que você tem aí, você pode consultar, mas a emissão da nota você tem que acessar esse portal. Como eu não tenho cadastro na prefeitura de Mamanguape, eu não vou ter um login e uma senha. Mas se você precisa emitir ou no seu CPF ou no seu CNPJ, você vai na prefeitura de Mamanguape, faz um cadastro e solicita que esse portal aqui você seja cadastrado. Aqui entra no portal e nesse portal você emite a sua nota. Já aqui na prefeitura de João Pessoa, também do mesmo modo, você entra lá, prefeitura de João Pessoa, e vai do mesmo jeito aqui em empresa, nota fiscal de serviço eletrônico. E aí você vai entrar nesse portal. E aqui você bota o seu login e a sua senha. E entra aqui nesse portal, e é nesse portal que você vai emitir. Então, prefeitura, nota fiscal de serviço ligada à prefeitura, sempre haverá um portal como esse aqui para você poder fazer a sua nota. Certo? Então, finalizando essa parte dos documentos, a gente vai entrar, a gente já viu a NFS, a N de serviço, viu um pouco só por cima mesmo do transporte, aos cupom fiscal. Então, esse aqui são as formas de escrituração, vamos dizer assim, e essas aqui são todas as declarações que nós temos. Então, a partir da próxima aula, a gente vai entrar no SPED em si, entrar nessas declarações. Vou fechar essa parte da escrituração no sistema, como é que funciona. A gente já viu hoje um pouco como é que é feita essa emissão. Então, a partir dessa emissão, eu preciso escriturar para poder apurar o meu imposto, certo? Mas a gente vai ver isso mais detalhado na nossa próxima aula.